Boa noite a toda a igreja. Antes de eu começar essa palavra maravilhosa de hoje, eu quero só dar uma ênfase ao aviso ali que o nosso bispo, deixou para nós. Cadê as mulheres mais lindas dessa igreja? Deixa eu te ver. Mulher, se você quer crescer, se você quer romper, se você precisa, de uma palavra para transformar a sua casa, a sua vida, todas as áreas da sua vida, você não pode ficar de fora desse congresso. Amém? Nós vamos ter um congresso, acho que o tema já diz tudo, Maleáveis, mas inquebráveis. Eu acredito que vai ser sobrenatural, muito poder de Deus. Então eu quero convidar você para estar conosco. Você, homens, convide sua mãe, irmãs, tias, quem você ama e que você gostaria que estivesse conosco nesse congresso, porque vai ser poderoso. Amém? Então, glória a Deus. Eu quero orar com você. Queria te convidar a fechar os teus olhos, abaixar sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por estar conosco, Senhor Deus, por ter sido fiel, por trazer hoje uma palavra que vai renovar as nossas forças, que vai trazer sabedoria. Deus, gera em nós um coração puro e renovado, Senhor Deus, que essa palavra seja luz para nós. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, que nós possamos nessa semana viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que nós possamos colher a melhor colheita de nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Pastor Tiago começou com vocês uma série de palavras chamada Permaneço de Pé. Não sei quantos de vocês têm nos acompanhado aí toda semana. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, Eu quero continuar te mostrando o porquê que eu e você permanecemos de pé. Quem aqui já passou por alguma situação que você pensou em desistir, você pensou em retroceder, você se viu sozinho, Eu acredito que todos nós passamos já, em algum momento da nossa vida, passamos por situações assim. E mesmo com toda a dificuldade que você tem enfrentado, você permaneceu de pé, sim ou não? Você permaneceu firme. Todos nós encontramos motivos para querer retroceder, para querer cair, para querer desistir. Mas quem nos mantém de pé é a presença de Deus. Quem nos mantém de pé é a presença do Espírito Santo. E essa palavra, essa frase, permaneço de pé, ela é uma frase muito forte. E ela tem uma energia muito forte. Por quê? Porque só permanece de pé quem já passou por uma situação onde alguém tentou te derrubar, sim ou não? O que seria situações que tentou me derrubar? Momentos de crise, de choro, de dor, de angústia. De uma forma mais clara, problemas nas finanças, problema no casamento, enfermidade e tantas outras situações que nós passamos no nosso cotidiano. São situações que tentam nos derrubar, que tentam minar a nossa fé, tentam nos fazer crer que não vale a pena continuar servindo ao Deus que nós servimos. Só que eu quero te falar, querido, que todas as vezes que nós passamos situações semelhantes e que nós permanecemos de pé, foi Deus quem nos sustentou. E hoje eu vou falar sobre isso com você. Amém? Eu queria que os meninos pudessem projetar para mim uma imagem de uma torre, provavelmente muitos de vocês conhecem. Hoje de manhã eu preguei essa mesma palavra no culto. Eu não sei se todos estão conseguindo ver, mas alguém que conhece essa torre, já ouviu falar dessa torre? Quem já? Levanta a mão, deixa eu te ver. Essa torre, para quem não conhece, ela é uma torre muito famosa e se chama Torre de Pisa, que fica na Itália. Quem tem vontade de ir lá conhecer a Itália, Profetizo na sua vida aí, em nome de Jesus. Por que essa torre ela é tão famosa? O que tem de diferente, gente, nessa torre? Ela é o quê? Inclinada, sim ou não? Aqui não foi uma pessoa que tirou uma foto torta. A foto está correta. O que está inclinado é a torre.
E essa torre, ela é famosa, inclusive os turistas têm o hábito de tirar foto empurrando, né? A torre como se estivesse tentando consertá-la. E essa torre, ela tem algo para nos ensinar. E o que ela tem para nos ensinar aqui? Ela ficou famosa por conta de um defeito. Ela não é famosa porque ela é alta demais, ou porque ela é bonita demais, ou qualquer outra semelhança. Ela é famosa por conta de um defeito. Ela não foi projetada para ser assim. Ela teve um defeito na sua fundação. Quando eles fizeram ela, né, veio esse defeito. E a parte mais interessante é que ela está inclinada, mas ela está de pé. Olha que coisa interessante. Ela permanece inclinada, mas ela também permanece de pé. E muitas vezes, querido, nós vivemos como essa torre. Sabia disso? Vem um momento difícil e te abate. Vem um momento de desespero. Vem lá a sua conta vermelha. Vem uma situação do seu casamento. E aí você vai inclinando, 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 mas não cai. É assim ou não é? Homem e mulher de Deus vive assim, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Sim ou não? E eu quero te dizer, querido, que mesmo que nós estejamos inclinados, o importante é que nós estejamos de pé. Por quê? Eu tenho falado muito sobre isso, que homem e mulher de Deus precisa às vezes estar inclinado. Porque a inclinação demonstra que de alguma maneira nós fomos abatidos. Eu quero te falar, não é ser abatido para ser derrotado, é ser abatido para vencer aquela situação, para vencer aquela condição. Se nós não passarmos por momentos difíceis, nós nunca teremos vitórias para contar. Uma pessoa que ela pratica algum tipo de esporte, que tem algum tipo de competição, ela provavelmente doa a vida dela em prol daquilo, né? Nós tivemos aí as Olimpíadas agora recentemente. Nós vimos tantas pessoas que dedicaram muito tempo da sua vida por amor àquilo, né? Para aquele esporte. E eu quero te falar, só vence aquele que realmente doa tudo de si. E conosco também é assim. Para permanecer de pé, querido, nós precisamos entender que nós vamos passar pelo momento difícil, nós vamos passar pela dificuldade, nós vamos passar pela situação, mas para ser vitorioso, para permanecer de pé, nós precisamos decidir. E lá em Joel tem um texto em que ele fala assim: diga ao fraco que eu sou. Fala de novo. Diga ao fraco que eu sou forte. Olha que coisa interessante. Ainda que sentimos fraqueza, ainda que pensamos em desistir, ainda que o fracasso muitas vezes aparentemente esteja sobre as nossas vidas, Joel está dizendo o seguinte: em Deus a sua fraqueza é o que te fortalece. Por quê? Porque é a nossa fraqueza que nos leva para perto de Deus. É a nossa fraqueza que nos leva para o altar. É a nossa fraqueza que nos faz sermos dependentes de Deus. Se você for uma pessoa forte totalmente, 100%, todos os dias da sua vida, nós vamos começar a pensar que nós não precisamos mais de Deus. Você deve conhecer alguém que é assim. Eu já conheci pessoas que não acreditavam em Deus, que achavam que não precisavam de Deus porque elas se achavam super-heróis, né? Eu sou forte demais, eu consigo tudo com a minha sabedoria, eu consigo tudo com o meu entendimento, eu consigo tudo com o meu braço forte, tudo que eu tenho eu conquistei por mérito meu. Só que, querido, não é bem assim que funciona. Deus, Ele é o Criador, Ele está no controle de tudo, Ele está com domínio sobre todas as coisas. Se hoje Deus decidir que não é para estarmos aqui, nós não estaremos aqui. Se Deus decidir que você não vai respirar ao acordar, você não vai respirar ao acordar. É Deus quem dá vida e também é Deus quem tira a vida, né? Que permite, só Ele tem essa permissão. E eu quero te falar que os momentos de fraqueza na nossa vida precisam ser os momentos onde nós vamos compreender que é nesse momento que Deus quer nos tornar mais fortes. Se nós formos pegar aqui
heróis da fé, homens, né, que viveram em suas vidas, e aí eu falo literalmente de cicatrizes físicas, né? Quantos homens na Bíblia, se você for pegar a história de vários, eu vou citar aqui 2 frases de 2 deles, mas se você for pegar ali a história de todos os grandes homens da Bíblia, inclusive mulheres, você vai perceber que todos eles passaram por muita dificuldade, todos eles lutaram guerras, lutaram batalhas, e eu estou falando de lutar guerras de verdade, de ir para a guerra, de carregar no seu corpo as cicatrizes de guerras e falar assim: eu permaneci de pé, eu venci. Pega o exemplo de Davi, que foi um homem que ninguém dava nada por ele, e que foi escolhido por Deus para ser rei, e lutou uma guerra que nenhum homem quis lutar. Derrubou um gigante que ninguém quis derrubar. Davi não matou Golias com a força do seu próprio braço. Davi se manteve de pé com a força que vinha de Deus. Como que os homens achavam que Davi era? Fraco. Sim ou não? Quando você lê a aparência de Davi, o seu tamanho, por ser pastor de ovelhas, todos os soldados, os irmãos dele inclusive, o pai dele inclusive, olhava para Davi e via Davi como um homem fraco. Mas Davi provou sua força, não por ele. Ele provou sua força porque Deus o manteve de pé. Deus o manteve firme o tempo todo e manteve dentro dele a fé para que ele pudesse vencer o gigante e lutar tantas guerras pelo povo de Israel. As 2 frases que eu quero falar para você, uma é de Paulo. Paulo também é outro homem que tem muito para nos ensinar, né? Para mim, muitos, né? Nós temos aí muitos homens e mulheres na Bíblia que têm grandes exemplos, mas para mim, depois de Jesus, Paulo foi um dos que viveu situações mais, como eu posso dizer, mais difíceis, né? Paulo foi declarado como morto várias vezes. Paulo entrava numa cidade para pregar, era apedrejado, era dado como morto, e em instantes Paulo se levantava do nada, sacudia a poeira da sua roupa e continuava. E olha uma das frases que Paulo falou, ele disse: prossigo para o alvo. O que Paulo estava querendo dizer com essa frase? Ele queria dizer o seguinte, querido: ainda que todos queiram que eu retroceda, ainda que todos tentem me parar, ainda que todos não consigam enxergar o que Deus tem na minha vida, eu permaneço de pé, eu prossigo para o alvo, eu continuo olhando para o prêmio da salvação, eu continuo olhando para Jesus, que é para quem eu preciso ir. Paulo, no ato de fé, querido, imensamente no ato de fé, Paulo disse, ele declarou: prossigo para o alvo. Eu sei que aqui ninguém nunca viveu algo parecido com o que Paulo viveu. Porque os tempos de hoje não são como os tempos de antigamente. Hoje, graças a Deus, nós temos liberdade para pregar o evangelho, amém? Os lugares onde Paulo ia, ele não tinha liberdade para pregar o evangelho, ele não era aceito pelas pessoas. Muitas, né? Em muitas cidades que Paulo entrou. Mas quantas vezes você passou por situações também que quiseram que você retrocedesse, que você parasse, que você desistisse? E você falou: não, eu não vou desistir, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou permanecer de pé, eu vou continuar caminhando até eu alcançar o meu objetivo. Outro homem, né? Outra frase que marca muito foi Jó. Jó, em pleno sofrimento, o homem que perdeu a sua casa, os seus bens, a sua família, enfrentou uma enfermidade terrível. No meio de todo o sofrimento, sabe o que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive. No meio de todo o caos, querido, no meio de tudo perdido, no meio onde não havia esperança, Jó olhou para Deus e falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que Jó queria expressar? Ainda que eu perca tudo, ainda que eu perca toda a minha família, ainda que eu perca a minha vida, Deus vive em mim e isso é suficiente. A fé de Jó foi tamanha, foi tão grandiosa, que Jó recebeu depois
porção dobrada sobre a sua vida. Deus o abençoou tremendamente. Ou seja, Jó quase caiu, mas Deus o sustentou e ele permaneceu de pé. Eu quero te dar um exemplo de algo que acontece muito conosco. Eu até citei esse exemplo de manhã também na minha palavra. E eu acho muito interessante porque eu tenho vivido isso recentemente, né? Calel, meu filho, aprendeu a andar tem só 3 meses. E ele não anda mais agora, ele só quer correr. O segundo dia que ele tinha aprendido a andar, ele já estava chutando bola. Antes de andar, quando ele só engatinhava, ele só queria brincar de carrinho. Era carrinho, carrinho, carrinho. A partir do momento que ele descobriu que ele já conseguia andar sozinho, ele esqueceu o carrinho, ele só queria chutar bola, chutar, chutar, chutar. E aqui, quantos já tiveram uma experiência assim, de poder ver uma criança pequena aprendendo a andar? Quantos aqui já passaram por essa experiência? Ou já viram, né? Como que é quando uma criança está aprendendo a andar? Como que uma criança se sente quando ela está começando a andar, quando ela está começando a dar os primeiros passos? Ela se sente insegura, sim ou não? Ela sente medo, não é? Ela cai, muitas vezes ela cai, porque ela tenta, ela ainda não tem muito equilíbrio, ela não tem muita força, né? Ela ainda não consegue controlar totalmente o corpo dela. Então ela vai aprendendo a se equilibrar, ela vai aprendendo a dar um passo de cada vez. E como que os pais, né? Normalmente os pais ou os adultos que convivem com essa criança se comportam quando a criança está aprendendo a andar? Eles incentivam, sim ou não? Qual é uma das características maiores? O que a gente faz quando a criança está aprendendo a andar? A gente estica o braço. O que a gente faz? Vem. Vem, filho, vem. Pode vir, a mamãe está aqui, o papai está aqui. Vem cá, se você quer eu te seguro. É assim ou não é? Vem. Você é forte, você consegue. E aí a criança vem dar o primeiro passo, você se alegra. A criança vem dar o segundo passo, você se alegra. Quando a criança começa a andar sozinho, vira festa dentro de você, sim ou não? Né? Meu Deus, meu filho aprendeu uma coisa nova, meu filho conseguiu andar, olha só que legal, que bacana. Querido, Deus faz conosco exatamente assim. Quantas vezes você está ali capengando, né? Você está deitado, você está caído. E Deus está falando assim, vamos, levanta. Levanta, vem cá. Eu estou aqui, eu estou de braços estendidos, pode vir. Eu não vou te deixar cair. Eu não vou deixar você esmorecer. Levanta, vem, pode se apoiar em mim. Aí você levanta, você fala, Deus, eu estou fraco. Eu estou passando por tal situação, mas eu vou permanecer de pé, eu vou conseguir. O que você faz? Você levanta e dá o primeiro passo. E Deus fala, continua, vem, pode vir, o seu pai está aqui. E aí você dá o segundo passo e daqui a pouco, quando você vê, você já está andando sozinho. E como é que o coração de Deus fica? Incendiado de amor e de alegria, porque você permaneceu de pé. Você não se prostrou, você não desistiu, você não parou, você permaneceu de pé, porque em todo tempo Deus está contigo. Ele é teu pai, querido, Ele não vai desistir de você. A Claudete, as meninas falam para mim que eu não sou mãe de primeira viagem. Porque o Calel cai e eu falo, calma gente, ele vai levantar sozinho, deixa ele vai se virar, ele vai aprender. E muita gente já falou isso para mim, você não é mãe de primeira viagem, meu Deus, olha só. E o menino caiu uma vez e o povo desespera, eu falo, calma, se ele chorar eu acudo, mas normalmente ele olha para mim, se eu não falar nada ele continua. Se eu falar qualquer coisa, aí ele chora. Porque eu preciso ensinar o meu filho a ser forte. E ensinar que na vida, muitas vezes ele vai cair. Mas que se ele precisar de ajuda para levantar, se ele precisar de apoio, eu vou estar ali. Eu estou perto dele. Quando precisa, eu vou lá, falo, vem filho, vem, a mamãe te ajuda, levanta. Não é sempre, né gente, que ele cai e eu deixo o menino lá. Mas a gente precisa aprender que Deus, Ele faz conosco exatamente assim. Ele está por perto, Ele está cuidando, Ele está zelando. Ele está te ajudando a permanecer de pé. E ainda em cima dessa palavra eu quero ler com vocês 2 versículos. Existe um contraponto entre um versículo e outro. E eu quero ler primeiramente com vocês o texto que está em Romanos, capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, 4.
Aquela versão ali, acho que está melhor do que a minha aqui, diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Esse primeiro ponto, né, essa primeira parte do versículo, ele fala o seguinte: quem somos nós para julgar um servo de Deus? Quem somos nós para julgar se a pessoa está de pé, se ela está em pecado, se ela está fraca, se ela está forte? Quem somos nós? Mas para mim o que me interessa hoje na palavra é a segunda parte que ele fala: é para o seu Senhor. Ou seja, nós somos servos de Deus, amém? Nós temos um Senhor e um Salvador que é Jesus Cristo. E ele fala: é para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, mas nós ficaremos de pé, pois o Senhor que é capaz de nos sustentar. Esse versículo, querido, ele é uma promessa. Ele está falando o seguinte: você que é servo de Deus, estando de pé ou se você cair, Deus vai te sustentar para que você permaneça sempre de pé. O segundo versículo que eu quero ler com você está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Que é um pouco diferente do que nós acabamos de ler. Ele diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Na minha tradução diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caia. Olha que interessante. Eu vou usar essa minha tradução, que ele fala assim: se você apenas pensa que está de pé, se você apenas pensa que está de pé, cuide, porque aquele que está de pé pode cair. Você pode ser a pessoa mais santa do mundo, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, mas se você não vigiar, se você não se cuidar, se você não estiver totalmente em Deus, se você não inclinar o seu coração para Deus, você pode cair. Existe uma interação, querida, entre o primeiro versículo que nós lemos em Romanos e 1 Coríntios. Como eu falei, Romanos nos traz uma promessa e Coríntios nos traz uma exortação. Ambos querem a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. A interação entre esses dois versículos, né? No primeiro versículo ele fala assim: Deus, ele é poderoso para te sustentar. Você precisa crer que Deus é poderoso para te sustentar. E por outro lado ele fala o seguinte: só que para você permanecer de pé, você precisa se posicionar. Você precisa decidir permanecer de pé. Entenda algo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você permanece de pé porque você decidiu, ou porque Deus é quem te sustenta? O que você acha? Responde para você. Você permanece de pé porque você que se sustenta ou porque Deus que te sustenta? Fala comigo assim: os dois. Para Deus te sustentar, que você precisa decidir permanecer de pé. Não existe uma promessa de Deus que não exija de nós um posicionamento. Sabia disso? Todas as promessas que Deus tem na palavra dele para nós, vai exigir de nós um posicionamento. Você quer ver? A primeira delas se chama fé. Como assim, pastora? Como a fé existe um posicionamento? A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai viver uma promessa de Deus se você não tiver fé? Fé é o primeiro posicionamento para você viver um grande milagre. Fé é o primeiro posicionamento para você viver uma promessa de Deus, para que Ele possa te sustentar, para você permanecer de pé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Outra coisa que nós precisamos ter: fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos norteia, a palavra de Deus é quem nos direciona, é quem nos conduz para alcançar o alvo.
É quem nos conduz para permanecer. Deixa eu te falar, se você erra o caminho, eu não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade de pegar atalho. E atalho, muitas vezes, querido, não é de Deus. Sabia disso? Muitas vezes a gente foge de um lugar, né? Aqui em Brasília tem muito isso, porque principalmente na época de chuva, o trânsito para. Então sempre quando tem um outro caminho que a gente possa ir, né, diferente, para chegar mais rápido, para não ficar parado no trânsito, nós fazemos isso, né? Só que atalho, andando com Deus, o atalho ele não vai ser bom, porque o atalho que significa que você não está disposto a ser treinado, você não está disposto a obedecer, você não está disposto a sacrificar, você não está disposto a percorrer o caminho que precisa, a parar quando for necessário, a continuar quando for necessário. Porque deixa eu te falar, o caminho que Deus preparou para mim e para você, ele vai ter muitas vezes pedras. Ele vai ter coisas que vão tentar te paralisar. Mas eu quero te falar uma coisa, se você está cumprindo exatamente o que está na palavra de Deus, você está tomando uma decisão de se manter posicionado. E o seu posicionamento vai fazer com que Deus te sustente. Não pegue atalhos. Na sua caminhada com Deus, não pegue atalhos. Os atalhos podem fazer você chegar mais rápido no lugar, mas não vai fazer com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. E, para eu encerrar com vocês, eu quero te dar 2 razões pelas quais você permaneceu de pé, pelas quais você permanece de pé. Primeiro, porque você lutou por isso. Porque você decidiu por isso. Porque você creu nisso. E você permaneceu de pé. E a segunda razão é porque Deus, em cima da sua decisão, te sustentou em todo o tempo. E Ele vai te sustentar até o fim. Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir dos seus sonhos, Ele não vai desistir dos seus projetos. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Muitas pessoas já desistiram dos seus sonhos para este ano. Pastor, eu tenho tantas coisas que eu queria ter feito esse ano. Tem tantas coisas que eu queria ter vivido esse ano. Né? Muitas pessoas anularam o ano passado por conta da pandemia, né? Tem pessoas que fizeram até memes, né? Falando que o ano passado não contou, não valeu, porque o ano veio com vírus. Esse ano também teve vírus, querido, e eu não sei até quando ele vai estar aqui, mas eu quero te falar, e aí? Você vai desistir de tudo por conta de uma pandemia? Você vai desistir de tudo porque você não está no emprego que você quer? Você vai desistir de tudo porque você talvez não tenha ido no casamento dos seus sonhos? Eu quero te falar, o ano ainda não acabou. E Deus pode fazer ainda muitos milagres acontecer na sua vida, só que para isso precisa uma decisão, um posicionamento no seu coração, para que Deus possa transformar a sua realidade, para que Deus possa transformar a sua vida. E isso é o que vai te fazer permanecer de pé. Posso ouvir um amém? Então, glória a Deus. Em cima dessa palavra, eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero te dizer, querido, que é muito comum, humanamente falando, é muito comum você ficar cansado. Humanamente falando, é muito comum você cansar de uma situação, você cansar de uma circunstância, você lutar por algo e muitas vezes não ter resultado. É muito comum. Só que existe uma frase que mexe muito comigo que diz assim: quando você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. O cansaço não pode ser motivo suficiente para te parar. Descanse. Descanse de uma maneira que não vai interferir na sua vida com Deus. Tem gente que quer descansar, mas quer sair da igreja. Quer descansar e quer abandonar a Deus. Quer descansar de outras formas em que Deus não faz parte do projeto. Querido, Deus não pode estar nas suas férias, né? Nós não tiramos férias de Deus, nós não descansamos de Deus. Eu quero que você pense por um instante, e se Deus tirar férias de você? E se Deus tivesse, né, se Ele tivesse esse sentimento humano, de cansar dos seres humanos, de cansar
das nossas orações, de cansar dos nossos clamores, de cansar de todas as vezes que nós pecamos. E Ele fala, não, estou cansado de fulano, eu vou deixar fulano de lado um pouco. Deixa ele lá. Imagina se Deus tivesse essa atitude. O que seríamos de nós sem Deus? Nada. Nós não somos nada sem Deus. Então eu quero te convidar, querida, a fechar os teus olhos nesse momento. E clamar o teu Deus e falar, Senhor, eu preciso ser completamente dependente de Ti. Se você tem andado fraco, se você tem se sentido fraco, fala, Senhor, hoje na minha fraqueza eu decido ser forte. Hoje eu coloco a minha fraqueza diante do Senhor e é o Senhor quem vai me fortalecer. Derrama a Tua força sobre mim. Que a Tua unção venha sobre mim nessa noite. Fala com o Senhor. Fala, Deus, eu decido permanecer de pé. Eu decido estar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, essa noite. E eu peço agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada um que está aqui. Senhor Deus, aqueles que têm andado enfraquecidos, que têm andado, Deus, cansados, seja por quaisquer motivos. Eu te peço, Senhor, essa noite que o Senhor possa fortalecer o seu espírito. Que o Senhor possa fortalecer as suas almas, Senhor Deus, que hoje eles possam sair daqui vivificados. Senhor Deus, tira de nós tudo aquilo que interfere a nossa conduta, o nosso relacionamento com o Senhor. Nós declaramos, Senhor Deus, que é na nossa fraqueza que nós seremos mais fortes, porque o Senhor é que nos sustenta. Põe a mão no teu coração e fala assim, Senhor, hoje eu decido ser forte. Fala com fé, fala, Senhor, essa noite eu decido permanecer de pé, ainda que todos tentem me parar, ainda que o mundo queira que eu caia, que eu retroceda, eu decido permanecer de pé. Que nessa noite o Senhor possa me sustentar com o seu braço forte sobre a minha vida. Fala, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dê a salvação, em nome de Jesus. Amém? Antes de eu te liberar, eu queria saber se nós temos alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Você foi convidado por alguém, algum familiar, algum líder? Levante sua mão se você está nos visitando hoje pela primeira vez. Você é visitante? Tem alguém? Não? Temos? Glória a Deus. Quero dizer, seja muito bem-vinda à nossa igreja. Quero dizer que você é resposta de oração para nós. Nós oramos muito pela sua casa, pela sua família. Eu creio que se você está aqui hoje é porque realmente o Espírito Santo de Deus te trouxe. No final a gente queria pegar o seu pedido de oração e te entregar uma lembrancinha da nossa igreja. Amém? E eu queria que toda a igreja pudesse dar uma grande salva de palmas à nossa visitante. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Amém. Querido, essa semana vai ser uma semana poderosa sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça os deles sobre ti e te traga paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando e te protegendo. Uma semana de bênçãos, de milagres, de boas notícias. Você vai viver o sobrenatural de Deus essa semana e vai testemunhar o milagre de Deus em nome de Jesus.